Eu sou Ana Lúcia Pintro, professora de matemática das redes municipais de Criciúma e de Cocal do Sul, em Santa Catarina. Atualmente eu trabalho com os alunos do Ensino Fundamental 2. Desde 2007 eu tenho utilizado o software GeoGebra nas na sala de tecnologias educacionais com meus alunos. Eu mesma escrevo as atividades de acordo com os objetivos que eu quero atingir e do jeito que eu acredito que vai dar certo lá. Eu percebo que os meus alunos aprendem alguns conceitos matemáticos enquanto eles se familiarizam com o software GeoGebra, da mesma maneira que eles aprenderam um dia a caminhar, a falar, a se comunicar com as outras pessoas, a tomar banho, a se alimentarem sozinhos. O GeoGebra me possibilita articular as ideias aritméticas, algébricas e geométricas, que é o que está proposto na proposta curricular de Criciúma. Embora alguns educadores acreditem que fornecer o passo a passo para o aluno, dizendo qual ferramenta ele tem que utilizar, onde ela está localizada no programa, seja errado, é isso que eu faço para dar certo. Os meus alunos recebem uma folha com todos os passos bem descritos de como eles têm que fazer, o que eles têm que fazer para atingir o objetivo que eu espero deles. Eu quero falar um pouco desse meu trabalho para outras pessoas porque eu sou fascinada por ele e acredito, sabe? E um programa que já foi traduzido para mais de 45 idiomas merece credibilidade. Eu assisti um documentário recentemente de Darcy Ribeiro, um documentário chamado Darcy Ribeiro, um vulcão de ideias, produzido pela TV Escola, e eu anotei uma de suas falas. Ele diz: a educação no mundo está muito mal. É uma lástima que no mundo que já está interconectado com a internet, que é essa coisa prodigiosa, a coisa mais importante que aconteceu na história humana, depois da fala, da escritura e da tipografia, produtora de livros, foi a internet. Esse sistema prodigioso que junta tudo que o homem sabe em máquinas que são acessíveis para qualquer pessoa. Ele lamenta que a gente tem esse acesso e não consegue melhorar a educação no mundo. E eu agradeço a internet por ter ligado pessoas do mundo inteiro num único objetivo que foi desenvolver e traduzir o software GeoGebra. E hoje nós temos acesso a um programa maravilhoso que eu acredito que pode qualificar o ensino de matemática. Eu acredito muito nessa ideia. Quero falar um pouco sobre a atividade de simetria que a gente fez. Bom, para fazer a atividade de simetria, inicialmente os alunos tiveram que colocar 5 pontos na janela geométrica. O ponto AB, eles fizeram o segmento AB, que posteriormente será utilizado como um eixo de simetria. Aí construiu-se o ponto C, D, E, F, G, H também. Aí foi feito o polígono. Depois, usando uma ferramenta chamada reflexão com relação a uma reta, se faz uma figura simétrica a esta. Bom, pronta toda a atividade, eles precisam movimentar os pontos do polígono inicial e visualizar o que acontece. Eles vão perceber que a figura formada ela é simetricamente igual. À medida que mexe o ponto H, movimenta-se o ponto H simétrico. À medida que se movimenta o ponto E, movimenta-se o ponto E simétrico. Em relação, é claro, ao eixo de simetria. Os alunos ficam encantados com essa atividade. O objetivo que está por trás desta atividade é que eles compreendam o que é simetria e que vai facilitar também o entendimento da reta numérica com números inteiros. Quero falar um pouquinho sobre a atividade que desenvolvemos chamada trapézios. O objetivo era trabalhar a definição de um trapézio. Bom, para construir isso tudo, inicialmente os alunos tiveram que construir no plano cartesiano 3 pontos. É interessante deixar a malha visível e também os eixos do plano cartesiano, facilita bastante. Os pontos que eu pedi para colocarem na tela foi o ponto A, na posição -5, 2,
menos 5, 2. O ponto B na coordenada 6, 2. O ponto C na coordenada 1, 7. Depois, era preciso construir uma reta definida por 2 pontos, passando pelos pontos A e B. Então, pega-se a ferramenta reta definida por 2 pontos, que está na caixa 3, clica-se sobre o ponto A e depois sobre o ponto B. O próximo passo é construir uma reta paralela que passe pelo ponto C e seja paralela ao segmento AB. Então, a ferramenta reta paralela está na caixa 4, clica-se sobre o ponto C e sobre a reta que quer que se fique paralela. Depois, era preciso selecionar a ferramenta novo ponto e construir o ponto D à esquerda do ponto C. Construído o ponto D, a gente pede que no menu opções, selecione-se rotular, menos para objetos novos, com o objetivo de que o programa não fique denominando todos os segmentos. Aí seleciona-se a ferramenta polígono e constrói-se o polígono ABCD, clicando sobre o ponto A, sobre o ponto B, C, D e fechando novamente no ponto A. A ferramenta exibir e esconder objeto será utilizada para esconder as duas retas. Podemos também, nesse instante, esconder os eixos que não nos interessam. Bom, agora é preciso também medir os ângulos. Muito simples, pega-se a ferramenta ângulo, clica dentro da figura e nós já temos todas as medidas de ângulo. Aqui os ângulos aparecem com 2 casas decimais. Para facilitar a compreensão do aluno, a gente costuma arredondar e deixar apenas uma casa decimal. A ferramenta distância e comprimento é selecionada para medir todos os segmentos. Distância ou comprimento. Então, para medir o segmento AB, eu posso clicar no ponto A e no ponto B. C, B, medida do segmento CD, medida do segmento AD. Medidos todos os segmentos, a gente pode utilizar a ferramenta propriedades para deixar o trabalho um pouquinho mais bonito, colocar uma cor. Pode-se mudar o estilo, preenchimento. Muito forte, não se visualiza as malhas, é interessante deixar um preenchimento de 50%, ou talvez até menos, mas 50% dá para se trabalhar. Aí pede-se para medir o segmento AB. Aqui nesse instante a gente vai pedir para que coloque o segmento AB num tom de vermelho. E o seu oposto, que é o CD, também num tom de vermelho. E de preferência até aumentar a espessura da linha para ficar bem destacado. Bom, tenho pronto um trapézio e agora a gente pode movimentar os pontos. E movimentando os pontos, a figura que se formar ela será um trapézio. Eu posso construir quadrados, retângulos. Aqui causamos uma polêmica muito grande, porque eu pedi que os alunos construíssem um trapézio que tivesse todos os ângulos retos. A professora de artes percebeu isso e ficou indignada, acreditando que eu estava ensinando os alunos de uma maneira errada. Mas isso se deve aos conceitos que não foram bem trabalhados na escola, a dívida que a escola brasileira tem com a geometria. Então, trapézio é as figuras que nós conhecemos como quadrado, retângulo, losango, paralelogramo são trapézios, não somente aqueles tradicionais que estão na nossa memória. É isso. Quero falar um pouquinho sobre o símbolo de Criciúma, que é formado por 4 trapézios retângulos. Para construir esse símbolo do Criciúma, foi preciso que os alunos construíssem inicialmente um segmento AB, fizeram retas perpendiculares, a bissetriz,
Usou-se reta paralela, mais uma vez reta perpendicular, a ferramenta para se construir o polígono, a ferramenta de simetria, porque os trapézios são colocados de maneira simétrica. E a gente usou alguns recursos para que a imagem ficasse muito bonita, ficasse mais interessante. Colocamos o fundo dessa tela de preto, que dá um realce muito interessante para o símbolo do Criciúma. Que está estampado nas ruas, na camiseta do Criciúma. Encontramos ele em diversos lugares da nossa cidade. A construção do Tangram também foi muito interessante porque, primeiramente, nós construímos em sala de aula usando papel quadriculado. E usando GeoGebra, os alunos construíram o quadrado ABCD, precisaram encontrar os pontos médios E e F, usando uma ferramenta especial para isso, construíram segmentos, construíram novamente pontos médios, foram traçando segmentos e finalizaram usando a ferramenta polígono para que pudessem pintar e colorir cada uma das partes da figura. Compreender a área de um triângulo é fundamental para os alunos calcularem diversas outras áreas de figuras mais irregulares. Para poder construir uma ilustração e poder discutir e analisar por que a área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2, a gente fez toda uma construção usando retas paralelas, depois retas perpendiculares, construímos o polígono retangular ABCD, e dentro dele o triângulo AB, fizemos a altura EF, e aí quando finalizada essa atividade, fizemos as medidas. É interessante deixar a malha de fundo porque a malha facilita a compreensão da construção feita, e movimentando o ponto E, os alunos percebem que a área do triângulo não muda. E que também a área do triângulo é sempre a metade da área do retângulo. Eles podem mudar a área do retângulo, continua se movimentando a altura, e analisamos isso com muito carinho, com muita atenção, comparando com também cálculos realizados em sala de aula, utilizando o papel quadriculado.